Bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais sempre com o melhor da informação em saúde para você e toda a sua família. Vamos aos destaques da semana. Zika vírus é a mais nova doença transmitida pelo mosquito da dengue e da chikungunya. Dieta da fertilidade, alimentos que dão uma mãozinha quando o assunto é engravidar. No Tem em Casa, o poder do óleo de milho. No Beba Saúde, a receita de um suco alto astral. Veja também mitos e verdades sobre o uso de antibióticos em crianças. E ainda, a receita da semana é bolo de canela. O Viva Mais está só começando. O Zika vírus é o mais novo hóspede do já conhecido Aedes aegypti, mosquito transmissor também da dengue e da chikungunya. O Zika vírus provoca uma febre mais baixa, até 38 graus, e com frequência as manchas vermelhas na pele. Mais detalhes, confira agora na reportagem. Certa epidemia vem assustando os sergipanos. As urgências aumentaram o número de atendimentos. A maioria dos pacientes com os mesmos sintomas. Estou falando do Zika vírus, um vírus originário de países africanos e que chega a alguns estados do Nordeste. É um vírus que foi encontrado, né? O pessoal da Bahia conseguiu identificar por esse aumento do número de casos de viroses exantemáticas, entre aspas, sem uma identificação certa. Eles conseguiram isolar, na verdade, através de um exame específico, exame genético, o Zika vírus. A gente sabe que teve a Copa, né? E muitos desses casos podem ter sido importados durante essa época. A doença é muito confundida com a febre de chikungunya e com a dengue. Isso porque os sintomas são praticamente os mesmos, apenas algumas diferenças. O paciente pode se encontrar ou afebril ou geralmente uma febre baixa, certo? Até 37, 37,5, associada principalmente a dores, né? Pode ser dores articulares, dor na musculatura, aquelas manchinhas vermelhas, certo? Até pode dar aquele ruborzinho facial, aquelas manchinhas vermelhas disseminadas, e pode dar também a vermelhidão no olho, certo? Na conjuntiva. São sintomas brandos, o paciente não fica tão comprometido, certo? Inclusive ele tem ânimo para ir trabalhar. E é uma doença autolimitada, geralmente dura 5 dias no máximo de quadro clínico, 5 a 7 dias, alguns casos, óbvio, porque nada na medicina é matemático, pode perdurar um pouquinho mais, principalmente as dores, pode perdurar um pouco mais. São sintomas muito parecidos com o da dengue, certo? Diferencia um pouquinho, eu posso até me antecipar um pouco, diferencia um pouco da chikungunya, porque no chikungunya as dores articulares, elas são importantes. Certo? Não são dores no músculo, são dores nas articulações. A especialista alerta que o período de incubação é de até 10 dias após a picada do Aedes. Patrícia foi vítima do Zika vírus. Passou quase uma semana tratando a doença. O meu começou com uma dor de cabeça constante e aí as dores nas juntas, principalmente nas mãos e nos pés, na área dos pés. E depois apareceram as manchinhas. Essas manchinhas eu tentei resolver de forma caseira, até piorei, digamos assim. E ao invés de ficar os 3 ou 4 dias, fiquei durante acho que 6 ou 7 dias. As pintinhas avermelhadas foram surgindo aos poucos. Por orientação médica, só fez uso dos medicamentos indicados para combater os sintomas. A gente não fez nada para piorar, tomamos aqueles cuidados básicos de tomar só o paracetamol, não tomar outro tipo de medicação. E o antialérgico foi a própria médica que passou para o incômodo da coceira ser diminuído. A infectologista destaca a necessidade de uma avaliação criteriosa do médico, já que os sintomas se confundem com a dengue e a chikungunya. A gente só pede que as pessoas ainda se atentem, lembrem sempre, inclusive os profissionais médicos, ao diagnóstico de dengue. Tá? A gente está tendo ainda muitos casos de dengue que estão sendo associados a essas outras viroses, a chikungunya, Zika vírus, tá? Quadros clássicos de dengue com dor no corpo, dor nos olhos.
e ainda estão sendo associadas a essas viroses. O tratamento é o mesmo, é o quê? Repouso, hidratação, evitar a automedicação e procurar atendimento médico quanto antes. Para combater o Aedes aegypti, fique atento às orientações da médica. Nada de deixar água parada. A gente sente falta ainda da colaboração da população, porque os focos ainda são intradomiciliares. Tem bairros com, o Lira vem mostrando, né, com índices de infestação em situação de alerta, justamente por causa disso. Os focos estão sendo encontrados ainda intradomiciliar. Não tem jeito. Precisamos fazer a nossa parte porque esse mosquitinho danado já está com acúmulo de funções, cada vez mais forte, transmitindo 3 tipos de vírus. Isso os quais ficamos sabendo. Então, todo cuidado é pouco. As gorduras são fundamentais para a formação das membranas das células e também dos hormônios. Além disso, elas fornecem energia e ácidos gráficos essenciais e ajudam na absorção das vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K. Mas quando aquecida acima de 180 graus, a maioria dos óleos se degrada e libera substâncias nocivas ao organismo, inclusive os vegetais. O ideal é que os óleos sejam usados para refogar e assar alimentos ou regar saladas. E com moderação, porque todos têm a mesma quantidade de calorias, 9 por grama. Logo, uma colher de sopa tem 90 calorias. Depois dessa explicação básica, vamos aos benefícios do óleo de milho. O óleo de milho é um líquido amarelo-ouro com um sabor agradável. É um óleo vegetal refinado obtido da semente de milho. É uma fonte concentrada de energia e de muito fácil digestão. É rico em ômegas 3 e 6, que aumentam a fluidez sanguínea e reduzem o colesterol. Uma das características nutricionais do óleo de milho é que ele possui grandes quantidades de ácido linoleico, que previne as alterações metabólicas relacionadas com dermatites e ainda favorece a perda de peso, além de evitar depósitos de gorduras nas artérias. Outro benefício desse óleo é que ele é rico em vitamina E, antioxidante que retarda o envelhecimento e previne males cardiovasculares, e também em vitamina A, que protege contra problemas de visão. Pode ser aquecido desde que não ultrapasse os 180 graus. Ele combina na preparação de pratos como bolos, tortas e doces. Sem dúvida, vale muito a pena ter em casa. Gordura trans prejudica a memória? Desde os embutidos, principalmente os embutidos, chocolatados, sorvete, picolé, enfim, os aspartame, que são os açúcares, né, artificiais. Enfim, todos esses aí, eles entram no organismo e fazem uma arruaça. Então fazem que haja assim, uma liberação muito grande dos radicais livres. E esses radicais livres se prendem, e a gordura também trans, ela não é muito liquefeita, ela se prende nas artérias, nas paredes das artérias e das veias, isso aí fazendo com que haja uma menor circulação. E, consequentemente, isso aí vai arrebentar lá na ponta, que é no tecido cerebral. Então, em resumo, assim, especificando, assim, para que o povo possa entender, o pessoal que tem esses maus hábitos de ingerir essas gorduras trans, que tem um cuidado enorme, porque isso aí é lógico que não é assim do dia para a noite que essas coisas evoluem, mas ao longo da vida, uma pessoa que costuma se alimentar mal e de qualquer maneira com gordura, vai ter com certeza um prejuízo no final, lá quando tiver seus 40, 30, 40, 50 anos de idade, com certeza. No próximo bloco, a receita de um suco para levantar o astral. E mais, você sabia que existem alimentos que ajudam a engravidar? Isso mesmo, daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. No Beba Saúde de hoje, você vai aprender a receita de um suco para levantar o astral. Quer ver? Só se for agora! Para o Beba Saúde, que promete melhorar o humor e a autoestima, você vai precisar de 100 gramas de banana em rodelas,
100 gramas de manga em cubos e 200 ml de suco de laranja. A banana é conhecida por dar energia instantânea. Ela fornece 90 calorias por 100 gramas de consumo. É uma das principais fontes de hidratos de carbono e de açúcar. A manga é uma rica fonte de fibra dietética que ajuda na digestão. Fibras ajudam com o movimento intestinal adequado e mantêm o trato digestivo limpo. As mangas reduzem a acidez no estômago. O suco de laranja diminui grande parte da oxidação celular, retardando o envelhecimento e evitando muitas doenças, especialmente quando tomado diariamente junto às refeições. O preparo do suco alto astral é super simples. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Se quiser, pode acrescentar gelo. O suco é uma delícia. Sugestão do restaurante DNA Natural. Nós vamos falar sobre a dieta da fertilidade. A fertilidade está diretamente relacionada com o perfil do seu hábito alimentar. Diversos alimentos vão melhorar ou piorar o seu nível de fertilidade. Se a gente for citar esses alimentos, a gente pode começar falando das castanhas, principalmente da castanha do Brasil, conhecida popularmente como castanha do Pará. A castanha do Brasil ela é rica em magnésio e zinco. O zinco faz parte da formação do óvulo e do espermatozoide. Tanto o homem quanto a mulher devem fazer o consumo dessas castanhas para que a gente possa aumentar a qualidade desse embrião depois de fecundado. Outro nutriente importante é o ácido fólico. É muito importante que no perfil alimentar da mulher esteja presente esse nutriente de uma forma bem significativa, pois o ácido fólico vai fazer parte do tubo neural, na formação do tubo neural. Onde a gente encontra esse nutriente? Em diversos alimentos. Podemos destacar o grão de bico, a lentilha e o espinafre. Claro que é importante que as pessoas saibam que no Brasil existe ácido fólico em todas as farinhas de trigo. Então isso já nos dá uma segurança de que há na alimentação ácido fólico, mas isso também faz um diferencial se a gente for estar acrescentando outros alimentos ricos em ácido fólico. Outro nutriente extremamente importante que deve estar presente é o magnésio. O magnésio faz parte da oxigenação da célula. Onde a gente encontra? Aqui na região é muito comum o coentro. O coentro é riquíssimo em magnésio. Podemos encontrar também na couve-folha e no espinafre e no brócolis. Então, botem todos esses nutrientes, façam uma alimentação equilibrada, rica em frutas e em verduras. Quanto mais diversidade, quanto mais colorido for esse prato, melhor. Existe um outro nutriente extremamente importante que é o ômega 3. O ômega 3 é fundamental para o desenvolvimento intelectual do bebê e também para ajudar na entrada do espermatozoide dentro do óvulo, no momento da fecundação. Onde a gente encontra esse ômega 3? Basicamente nos peixes, em destaque o salmão, atum e a sardinha. Esses são onde a gente pode estar encontrando e acrescentando no nosso cardápio. Agora, é importante também destacar alguns alimentos que não fazem parte dessa fertilidade, evitando então frituras, refrigerantes, doces em excesso e nunca esqueçam, a atividade física ela é fundamental. Então, pessoal, essas são as minhas dicas. Espero que você coloque em prática não só no momento de aumentar a sua fertilidade, mas também durante a sua gestação. Com certeza você terá um bebê extremamente saudável. É verdade que limão faz mal para o estômago? Não, o limão não prejudica o estômago, pois o pH do estômago ele é bem mais alto do que o pH do limão. E durante a digestão, a acidez do limão ele acaba acontecendo como neutralizante. Então, para pessoas saudáveis, não acontece esse transtorno. Agora, lembrando, as pessoas que têm o estômago debilitado, é bom ter um consumo moderado. Para pacientes saudáveis, é legal ter o consumo em jejum do suco do limão com um pouquinho de água, que acaba sendo ajudante, desintoxicante e estabilizante do nosso pH. A seguir, mitos e verdades sobre o uso de antibióticos em crianças.
E ainda, a receita da semana é bolo de canela. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. O uso de antibióticos em crianças é sempre polêmico e gera muitas dúvidas. Confira o Viva Maternidade e esclareça algumas. Olá, muito bom dia! Mais um Viva Maternidade começando. E hoje vamos falar sobre o uso de antibióticos em crianças. Um assunto rondado por muitos mitos, mas também por muitas verdades. Veja só. Você já deve ter ouvido falar que antibióticos deixam os dentes mais amarelados. Isso é verdade, mas em alguns casos, como por exemplo, quando existe o uso de uma substância chamada tetraciclina. Mas fique tranquilo, porque essa substância não é mais utilizada em crianças. Você também já deve ter ouvido falar que quando a criança apresenta uma melhora, você pode diminuir a dose do medicamento. Isso é mito. Muito cuidado, porque o uso de antibiótico é um tratamento e deve ser seguido à risca, segundo a orientação do médico. Por isso, nunca suspenda o uso do medicamento, nem diminua a dose. Isso pode piorar o quadro da criança, como também o surgimento de bactérias mais resistentes ao medicamento. É preciso tomar o antibiótico sempre no mesmo horário. Isso é verdade. O uso do antibiótico tem que seguir exatamente o horário prescrito pelo médico e nunca atrasar. Isso porque a substância ela varia dentro do organismo com o passar do tempo. Por isso precisa ser administrada sempre no mesmo horário para obedecer o ciclo. Mas caso você atrase, não entre em pânico. Dê o medicamento à criança e entre em contato com o pediatra. Podemos ficar resistentes ao antibiótico. Já deve ter ouvido falar isso também, né? Pois bem, isso é um mito. Em primeiro lugar, o que fica resistente ao antibiótico é a bactéria. E isso pode acontecer devido aos atrasos na hora do medicamento, por isso a importância de se obedecer a hora correta, como também a dose administrada não ser suficiente. Por isso, siga sempre à risca a orientação do pediatra e o que ele receitar. Fique atento também à procedência do medicamento e do fabricante. Outra informação comum é a respeito da quantidade de vezes que uma criança deve consumir antibiótico ao longo de um ano. Pois bem, isso é mito. Não existe uma quantidade exata de vezes que uma criança deve consumir antibióticos no período de um ano. Mas se a criança consome esse tipo de medicamento com uma certa frequência, é preciso investigar. Converse com o pediatra, faça os exames necessários. A criança pode ter, por exemplo, uma deficiência no seu sistema imunológico ou então um excesso de contato com pessoas doentes. Mas isso só o médico vai poder orientar. E se você achar necessário, peça uma segunda opinião. Uma coisa é certa, busque sempre a orientação de um médico e nunca medique o seu filho por conta própria. Qualquer dúvida, pergunte ao pediatra. Outra coisa importante, mantenha sempre o cartão de vacinas em dia. A gente se vê na próxima. Até mais! O Coma Bem de hoje é um delicioso bolo de canela. A receita é simples e vale a pena fazer em casa. Vamos aos ingredientes. 4 gemas. 4 claras. 3 colheres de manteiga. 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de farinha. 1 colher de fermento. 2 colheres de canela em pó. E 1 xícara de leite. Vamos ao preparo. Numa batedeira, bata as claras em neve e reserve. Agora despeje a manteiga, a gema e o açúcar. Bata durante 3 minutos. Coloque a canela. A farinha de trigo despeje aos poucos. É hora de acrescentar o fermento. Misture as claras que já estavam prontas e coloque numa forma untada ou de silicone.
Leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos. Está pronto o bolo. A sugestão é do chefe Douglas. Para conferir esta e outras receitas, é só acessar o nosso portal. Se você tem uma receita saudável e quer participar do programa, envie a sugestão para o nosso e-mail. O próximo Coma Bem pode ser aí na sua casa. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o nosso portal www.unimedsE.com.br/vivamais ou ainda facebook.com/unimedsE. Para participar sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedsE.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107 8754. Obrigada pela atenção, tenha uma ótima semana e até o próximo domingo às 8 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.